Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui nossa criação de cenário para essa terça-feira, dia 16 de agosto. Vou passar aqui rapidinho, né? Só comentar os jogos dessa segunda-feira. Não consegui gravar os Jogos do Radar pro sábado e pro domingo, né? Foi um final de semana bem complicado aqui, agitado. Eu também comentei com a galera que estava com visita aqui em casa, então não consegui ter muita liberdade para gravar. E como tem também vários jogos, né, no dia, no sábado e no domingo, eu fiz aí quase 60 jogos no total, então realmente fica bem complicado essa parte da criação, né? Ontem eu tentei subir o vídeo aqui, mas não consegui, mas fizemos hoje, foi um dia excelente. Tudo que a gente fez de entrada no grupo, né, a gente acertou praticamente. Acho que a gente só errou o Atlético de Bilbao, que eu tentei buscar um golzinho e não veio, né? Mas vamos comentar. Aqui eu tinha uma expectativa, né? Não minha criação de cenário, mas a minha lista que eu botei lá eram que seriam dois jogos bem abertos na Suécia. O Häcken só venceu o Mjällby de 1-0, né? O Häcken que continua na liderança, volta a passar o Djurgården, né? No primeiro tempo eu estava de olho, era um Mjällby muito mais ofensivo do que o Häcken, então isso me tirou um pouco de buscar alguma coisa no limite ali. Acabou que o primeiro tempo acabou 0-0 e o Häcken, a única coisa que eu consegui pegar, a única coisa não, aí eu dei entrada lá na lei, né, para tentar pegar um gol antes dos 80 minutos, que é um método que eu tenho validado, se caso a gente não consegue pegar alguma coisa no primeiro tempo, né, se realmente for uma pressão, um jogo aberto assim, a gente tenta pegar ali numa minutagem, né, já que não tem um limite muito alto. E esse gol demorou um pouquinho a sair, né, deu tempo de eu dar a entrada lá de pegar um gol no jogo ainda. A gente conseguiu pegar o jogo e se eu não me engano, esse gol saiu 77, alguma coisa assim mais ou menos. O FK Göteborg perdeu pro Hammarby 1-0. O Hammarby ainda fica aqui na luta, né? Os 4 times que estão brigando pelo título, né? Tem que botar o Malmö pela grandeza do Malmö, um dos times, né, de maior, hoje em dia, importância. No Hammarby eu não dei entrada no primeiro tempo, que o Göteborg teve um pênalti perdido ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo eu não peguei o limite, mas a gente pegou ali a lei dos 80 minutos. O meu head foi o do Bilbao contra o Mallorca, o jogo 0-0. Não veio o limite desse jogo, um jogo que eu achei bem fraco. Mais uma vez, né, comento toda hora com vocês, esse começo de temporada é difícil forçar alguma entrada assim, com uma mão muito forte. Eu preciso analisar, ver como é que os times estão para a temporada. Na temporada passada, o time do Bilbao era um time com contra-ataque muito rápido, né, com Iñaki Willis, mas tinha dificuldade em penetrar um time fechado. Foi o que aconteceu no jogo. O Bilbao teve ali uma falsa pressão para cima do Mallorca, mas não teve assim tanta efetividade. O goleiro do Mallorca sai, se não me engano, como o melhor jogador da partida, mas porque o jogo foi fraco, né? E as bolas que foram ali, ele realmente fez boas defesas, mas não teve, assim, eu lembrar, uns 2, 3 chances inacreditáveis para ter essa pressão toda do Bilbao. Mas joguei ali 10% da minha stake dentro e não veio. Bem interessante foi a vitória do Atlético de Madrid, mas 3-0 é um pouco mentiroso, o jogo foi bem fraco, bem fraco. O primeiro gol sai com o Morata, né? O Morata fez 2 hoje, se eu não me engano. Foram 3 passes do João Félix e foram 2 gols do Morata e 1 do Griezmann. Mas o primeiro gol do Atlético de Madrid eu não tive leitura para estar dentro, né? O mercado precificou alto o limite desse jogo, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. O segundo gol sai com 15 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, alguma coisa ali. A odd já estava batendo perto de uns 70, né? Eu comentei com a galera do grupo que valia a pena pela odd, mas não pelo que o jogo era. No que eu falei isso, deu o ataque, gol do Morata. Tinha sido a segunda finalização ali no gol do Morata, a gol. Os goleiros não tinham feito nenhuma defesa ainda até o segundo gol, né? Foram 2 chutes e 2 gols. E depois o Griezmann entra e o Antoine faz o terceiro. Uma vitória interessante do Atlético de Madrid, né? O Bet quase goleou o Elche, né? Eu estava dentro dessa goleada no intervalo do jogo. O Bet teve um jogador expulso, a gente conseguiu pegar o primeiro gol, né? Eu comentei.
depois da expulsão do Elche, que valia a pena. O segundo gol no primeiro tempo ainda não peguei, não tô acostumado a fazer jogo do Bet, e achei também que era uma pressão, mas mais de controlar jogo, né, tendo um jogador a mais, não tinha tanta pressão como eu vou comentar aqui um jogo que eu fiz, que eu vou ficar de olho mais agora na temporada. E o Bet no segundo tempo fez o terceiro, eu entrei em free bet e não veio o gol. Na Premier League, destaque para o Liverpool, né? Tinha comentado lá com a galera que eu estava dando entrada com 25% do meu limite, da minha stake no limite do primeiro tempo. Comentei que eu não estava querendo trabalhar esse back Liverpool que alguns amigos pegaram na pressão do Liverpool, porque eu estava achando, tudo bem que tinha recuperação de segunda bola, só que as linhas defensivas do Liverpool estavam muito ofensivas, muito. Tanto que o gol que o Crystal Palace faz com o Zaha, ele sai quase do meio campo, entendeu? Então, era um contra-ataque que você poderia tomar e essa odd iria disparar. Até que não disparou tanto, né? A odd do Liverpool ali estava batendo 1,30, ela foi perto de 2. Mas não gostei do que eu estava vendo do Liverpool. Não sei se por ter o Darwin Núñez agora na frente ali no pivô, ele tá uma referência de toda hora ficar cruzando bola na área, mas acho que faltou o Liverpool criar jogadas no meio campo. É o segundo jogo que eu vejo do Liverpool, é o segundo empate. É o segundo empate que o Liverpool sai atrás, né? O primeiro foi contra o Fulham, 2-2. E é o segundo empate que o Liverpool não me apresenta situações de criação de jogadas, realmente, né? O Liverpool perdeu muito gol, mas não era uma criação de toque de bola enfiada e tudo mais. E na expulsão do Darwin Núñez, aí eu comentei que não tinha ali odd para eu trabalhar nem o limite desse jogo, nem o asiático, eu costumo trabalhar. Raras às vezes eu trabalho over à frente no segundo tempo. E a cotação do Liverpool ainda não subia, né? Com a expulsão, a cotação do Liverpool subiu bastante. Eu não consegui pegar o gol, porque eu estava esperando chegar aos 50, ele bateu ali perto de 40, mas eu entrei em lei ao Crystal Palace e eu consegui pegar um gol muito rápido. Então depois eu fechei minha posição, fiquei com lucro, tentei buscar alguma coisa ainda em um gol no final ali perto dos 82, 83, e só fui realmente conseguir meu lucro ali no escanteio que saiu no final, que me pagou. Fora isso, nada interessante. Na Série A que eu quero comentar, eu vi os dois jogos, né? Verona e Napoli, 5-2 para o Napoli. O Napoli saiu atrás do placar, a gente conseguiu pegar o gol no primeiro tempo, a gente conseguiu pegar o gol no segundo tempo. Eu fiz uma chuva de gols, né, no segundo tempo, mandei até para a galera do nosso free também. Muito interessante o georgiano jogando, já tinha comentado com a galera lá que esse georgiano vai fazer, o Kravitla vai fazer, não história no Napoli, que é muito forte, né, mas joga demais. É um nato camisa 10 de filtração, chegada na área, é muito bom jogador, mas fica atento à zaga do Napoli, que tomou 2 gols de bola aérea da equipe do Verona. Mesmo 5-2, né, o Verona deu muito trabalho para o Napoli pelas jogadas de fundo, de lateral, e o Napoli não parou de atacar em nenhum momento, né? Até chegou a fazer o 6-2, mas o gol foi anulado. Juventus e Sassuolo, que a gente conseguiu pegar também gol no primeiro tempo. Eu entrei no asiático, né, no segundo tempo, no 2-0, faltou um golzinho. Destaque óbvio para a estreia do Di Maria e para os 2 gols do Dusan Vlahovic. Até brinquei com a galera do grupo que vai ser o artilheiro do campeonato italiano. E o Sassuolo, mais uma vez, é um time difícil de match odds trabalhar, né? Mas é um time muito bom para ficar de olho no mercado de gols. É um time que quando está na frente não para de atacar e quando está atrás ataca cada vez mais. Faltou um golzinho aqui para mim. E de interessante aqui, que eu vou comentar com vocês, que agora eu vou ficar mais de olho ainda, foi o jogo que melhor pagou a mim. Foi o Fenerbahçe 6-0. O Fenerbahçe abriu 1-0. Eu entrei na goleada porque o time não parou de atacar do Jorge Jesus. Ganhei uma expulsão a favor, poderia ter fechado a posição já com lucro, deixei um pouquinho e consegui ainda pegar o limite no primeiro tempo e pegar 2 gols dentro da minha goleada, né? Que já tinha me pagado ali um 3-0 com a mais, tava pagando ali 1,14 o lei, a minha goleada, que eu entrei a 3,70, mandei até um print lá pra galera do grupo. Depois eu consegui vir ainda pegar um 5º gol a favor do limite, o 6 eu não peguei, que foi no finalzinho, no último minuto do jogo. Mas vou ficar de olho no Fenerbahçe. O Fenerbahçe é um time do JJ que vai dar bastante situação de gol pra gente, de alavancagem, porque ele não vai parar.
O Fenerbahçe na primeira rodada tinha empatado em 3-3 com o time vindo da segunda divisão, né? Foi até vexatório, né? Esse empate dentro de casa numa estreia, mas bateu bem 6-0 o Kasimsa, tá? Então o time aqui que eu vou ficar de olho, já vou até marcar aqui a Superliga. Beleza? Eu enrolei só para comentar um pouquinho, para vocês verem, na verdade, o que eu trabalhei mesmo, né? Para passar para vocês. E porque não tem tanta coisa aqui para fazer, para eu falar nessa terça-feira. Eu vou ficar de olho, obviamente, no jogo do Londrina e do Bahia, né? O Bahia, segundo colocado, passou o Grêmio. O Londrina, quinto, ainda tenta brigar. Acho que não vai sair, não vai mudar muita coisa os 4 primeiros, mas o Londrina vai, obviamente, brigar. O Londrina dentro de casa tem 5 vitórias em 12 jogos e o Bahia fora de casa tem 4 vitórias em 11 jogos. É um jogo bem disputado, bem equilibrado. Se eu vier fazer aqui alguma movimentação, vai ser em lei a pior equipe em campo, tá? Eu vou ficar de olho no mercado de gols no final da partida, caso o jogo não esteja empatado. O Londrina, no último jogo, se não me engano, perdeu para o Cruzeiro em casa 2-1. Foi 2-1, o Londrina estava vencendo e foi um jogo de alavancagem, porque o Londrina recua, né? Sempre comento com vocês, time da Série B ainda, quando você abdica do jogo, quando você recua muito o teu time, cara, os times de Série B são mais fracos, né, defensivamente, estrutura de posição e tudo mais, então pode te dar padrão para você entrar ou no escanteio, ou buscar alguma coisa de mercado de gols, recuperação do outro time, né? Aqui a gente teve o Cruzeiro, que é um time muito mais forte. Eu entrei nesse jogo em lei ao Londrina e ainda peguei um gol no limite, né? O segundo gol do Cruzeiro, confesso que eu não peguei, mas eu peguei o canto, ele sai depois de uma jogada. Até comentei com os amigos que o Londrina tem uma falta a seu favor e bate essa falta rápido para tentar sair jogando, mas ele bate a falta, perde a bola e recua todo mundo e toma um gol. O 2-1. O Bahia fora de casa, vem de ruins resultados, né? Derrota para o Sampaio, derrota para o Cruzeiro, só bateu o Guarani 2-0 e o empate para o Vila Nova, esse empate que foi no finalzinho da partida. Então eu vou ficar de olho aqui no Lei, a pior equipe. Tô achando saldo um pouco alto do Bahia, tá? Por se tratar do Bahia, ter um time um pouco mais estruturado, só podia estar um pouquinho mais baixo, mas tá na média ali de jogo parelho, tá bom? Da UEFA, a gente começa agora a última leva, né, dos jogos eliminatórios da Champions League. Quem vencer essa saída e volta tá na fase de grupos. A gente vai ter times aí interessantes e times bons que vão ficar ficaram mais uma vez pelo caminho, tá? A gente vai ter um Copenhague e o Trabzonspor, que é o time que foi, se eu não me engano, campeão turco na temporada passada. É um time que eu vou tentar acompanhar também essa temporada. Comento com vocês sempre, primeiro jogo de mata-mata pode ser um jogo um pouco mais under, tá? Aqui a gente tem 2 equipes bem ofensivas, tá? Mas em campeonatos, né? Não em ligas, não em Copa, né? Que é o que a gente está falando aqui agora da Champions. Ó, a gente tem a derrota de 3-1 para o Rangers, a gente tem a vitória de 4-1 para o Brøndby, perdeu de 4-2 para o Viborg, venceu 3-1, só perdeu de 1-0 aqui para o Horsens e um 3-0, que já é mais antigo, né? Contra o Borg na temporada passada. Mas pegar os 1, 2, 3, 4, 5, né? São 4 jogos de over. O Trabzonspor bateu o Hatayspor 1-0, o Istanbulspor 2-0, Sivasspor 4-0, uma derrota aqui temporada passada também para o Başakşehir, que acho que o Trabzonspor já tinha sido campeão. Comenta aí, mas acho que na temporada passada foi o campeão, né? O Trabzonspor. Aqui eu vou ficar de olho para começar, não ler a pior equipe. Não concordo com essa olha um pouco mais baixa do Copenhague, acho que poderia ser igual a do Bahia e do Londrina, um pouco mais equilibrado. Então, se a gente tiver um time do Copenhague não conseguindo dominar o jogo, acho que a saúde pode ter uma correção, tá? Eu só vou ficar de olho no mercado de gols, buscando ali o limite, não vou buscar muita longa exposição, não. Só se o jogo estiver muito aberto, né? Estou comentando com vocês que primeiro jogo, assim, pode ser um jogo mais parelho, mas a gente pegou o jogo do Bodø/Glimt na fase passada, acho que o primeiro jogo foi 5-0, 5-1. Foi 5-0 contra os Žalgiris, né? Primeiro jogo. Depois foi um empate de 1-1. Foi um amplo favoritismo e pressão do Bodø/Glimt, então me levou a entrar no limite, no over à frente, na goleada. Eu lembro de ter pego tudo desse jogo. É um jogo mais complicado contra o Dinamo de Zagreb, que eliminou, se não me engano, o Ferencváros. Não, o Ludogorets. Eliminou o Ludogorets,
Primeiro jogo, ó, foi 2-1 e depois meteu um 4-2, jogo aqui foi bem interessante. Jogo aqui o Dinamo Zagreb meteu 3-0. Eu dei entrada lá falando com a galera, né, para buscar gols, que esse jogo estava muito aberto. O Ludogorets, se eu não me engano, teve 3 jogadores expulsos. Né, teve um pênalti no finalzinho. Mesmo com alguns jogadores, com 1 ou 2 jogadores, estava 3-2, né? Obviamente estava aí de mais 3 gols, mais ou menos, para se classificar. E com o terceiro jogador expulso, né, a gente ainda não conseguiu pegar o limite no final de 4-2. Mas vocês pegam aqui de novo, a Zagreb, 4-1, 4-2, 1-1, 2-1, 4-1. É um time bem over, é um time que tem um contra-ataque muito forte. O Bodø/Glimt nem se fala, né? Que a gente já está mais acostumado a fazer o campeonato norueguês. 4-1, 7-0, 5-0, 2-1, 8-0 na primeira fase, nas fases mais recentes também, né? O Linfield que eliminou, se não me engano, o Malmo nessa fase. Aqui eu de novo. Aqui eu já vou mudar um pouquinho. Aqui eu acho que ficar de olho no match odds, acho bem complicado. O time do Bodø/Glimt é um time que ataca, mas tem uma defesa um pouco falha. E o Dinamo Zagreb é um time que tem um contra-ataque muito bom. Então, para match odds aqui eu vou achar complicado. Mas vou ficar de olho no mercado de gols. Essa odd aqui do Copenhague é quase parelha, né? É que o Dinamo Zagreb está bem mais baixo que o time do Trabzonspor. Mas aqui pode ser um pouco ainda de referência, né? A Turquia, um time novo, assim, tá vindo para Champions, disputar Champions. Não sei se é a primeira aparição do Trabzonspor, mas não lembro do Trabzonspor fazendo Champions. E o jogo que eu tava falando com vocês, que a gente vai ter uns times ainda ficando pelo caminho, é o Mônaco, né? Que mais uma vez vai ficar fora da Champions. O Mônaco que recentemente, com o Kylian Mbappé, fez semifinal de Champions League, perdeu para o PSV, né? O pessoal criticava muito o Luuk de Jong no Barcelona. No PSV ele fez 2 gols, se eu não me engano, no jogo, que eliminou o Mônaco. Fez no finalzinho, né, do tempo normal e fez o 3-2 na prorrogação. O Rangers, que surpreendeu entre aspas, mas tinha perdido para o Sangloss da Bélgica 2-0, precisava meter 3 e fez 3 gols. Foi um jogo bem interessante também, que a gente conseguiu pegar alguma coisa. Aqui eu vou ficar de olho ao Lille, a pior equipe, porque na França a gente eu tive pelo menos um padrão claro de entrar contra o Mônaco. Eu não vi uma pressão assim absurda do Mônaco no começo e consegui pegar o gol do PSV contra o Mônaco, né? 1-0. Depois o Mônaco empatou a partida, o jogo foi 1-1, né? E o Rangers, que eu acompanhei contra o Sangloss, que eu acompanho também no campeonato escocês, mas contra o time do Sangloss foi até mais interessante. É um time de um contra-ataque muito rápido, bola aérea muito interessante, né? Time muito forte fisicamente, e aqui também dá para ficar de olho no mercado de gols. Mais uma vez, acho que o PSV vem bem fechado para esse jogo contra o Rangers. Não imagino o Dinamo Zagreb todo fechado contra o Bodø/Glimt, tem um contra-ataque muito bom. E o Trabzonspor com o Copenhague aqui acho que vai ser um jogo muito mais para leitura, né? Mas o PSV acho que vem fechado. A gente pode ter uma pressão aqui do Rangers. Se tiver essa dificuldade do Rangers em penetrar a zaga do PSV, essa cotação pode ser que tenha uma correção mais rápida, porque vão respeitar também um pouco o PSV por ter eliminado um time maior, não, que é o Mônaco, do que o Sangloss. Beleza? Deixa eu só passar aqui para ver se tem mais alguma coisa interessante. A FA Cup não tem nada de jogo, a Championship eu estou trabalhando realmente mais por amor ao Sunderland, né? A gente teve no sábado o Sunderland jogando, acho que foi contra o QPR, né? Meteu 2-0. Eu já estava zoando com a galera lá do grupo, falando que o Sunderland ia tomar, não ia vencer o jogo, porque assim, o Sunderland na frente, impressionante como toma gol no final, entrega jogo. O Sunderland tirei até print, estava liderando o campeonato, né, com 3 rodadas, ia ter 7 pontos, né, 2 vitórias e 1 empate. Tomou o gol aos 87 aos 92, mais ou menos. Se tivesse mais um pouquinho de jogo, tomaria a virada. Mas só estou fazendo realmente o Sunderland ou algum jogo assim muito esporádico. E vou ficar de olho mais agora na Major League Soccer. Los Angeles FC e DC United, mas cotação bem baixa do Los Angeles, né? Vamos ver o porquê. O DC eu lembro de fazer alguns jogos do DC, cara. A zaga é muito fraca. Ó, é o último, né? Tem 2 gols, né, tomados por jogo.
E a Major League Soccer é um campeonato bem over, que eu gosto de trabalhar. Que eu tô voltando a trabalhar, né? Deixa eu ver dentro de casa aqui, no Los Angeles, ó. Dá pra entender um pouquinho. O Los Angeles dentro de casa é o melhor mandante, né? Tem 32 pontos. Fora de casa, o DC, ó, tem 2 vitórias em 11 jogos. Tomou 28 gols, tomou mais de 2 gols por jogo. É bem interessante esse jogo. Pra mim tem muita cara de over, né? Os últimos jogos do Los Angeles dentro de casa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. 5-0, 2-1, 3-2, 3-1 e 2-0. Fora de casa, o DC vem 4 derrotas seguidas. 1-0, 3-0, 2-0 e 7-0. Nossa, esse jogo aqui vai feder gol. Feder gol. Ficar de olho no overgol e ficar de olho aqui nessa goleada. Beleza? Então, uns jogos interessantes. Hoje a gente fechou o dia lá no nosso grupo com acho que 14% de lucro, né, da banca. 1,4 unidades de lucro. Para segunda-feira é um bagulho bizarro. Tudo que a gente fez, a gente acertou, né? Realmente ficou o meu head só pelo Atlético de Bilbao, mas foi nada tão significativo ali no final do dia, no final das contas. Beleza? Então, quem gostou do vídeo, às vezes eu esqueço de pedir no começo, né? Lembra aqui rápido, peço no final. Se inscreve aí no canal, dá uma ajuda pra gente, curta, comenta, compartilha. Comenta aí se realmente Trabzonspor foi o campeão turco da temporada passada. Esse é um time bem interessante pra gente ficar de olho nessa temporada. Valeu, abraço!